Bom estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar a palavra. Eu queria pedir para apagar essa luz aqui, ela esquenta muito. Um pau. Gordinho sua. E eu fiquei pensando, assim, a gente foi edificado aqui para os testemunhos, né? E em seguida teve o momento dos dízimos, eles estavam totalmente ligados no testemunho de Eugênia. Porque quem teve sorte foi o ladrão, né? Foi sacar o dízimo, Deus não guardou você, guardou o dinheiro dele. Sorte daquele cara, não? Uma alegria enorme poder servir vocês com a ministração da palavra. E eu quero falar um pouquinho sobre esse banner aqui. Foco 2014, convocação. Para isso eu quero explicar o contexto, por que acontece isso. E a Vila, junto acho que com o Butantan, é um exemplo no sentido de dar mole e fazer o foco. Coloca um bandeira acima da média, porque nós da associação pagamos uma pequenininho, só uma turbina e a média. Todos os anos a igreja busca de Deus um tempão, essa é a época que a gente começa, agosto, setembro, planejar 2015, orçamento das igrejas, tema do ano, calendário geral. Todas as igrejas vão se norteando nos seus calendários locais por estes, brigando com mim. E hoje eu estava pensando aqui que quando eu era pequeno eu olhava e queria ser pregador por causa da água. Quando eu era adolescente, que eu vi o Olavo, eu vi ele tomando Coca-Cola, era mais estimulante ainda. Coca. Ele tomava Coca por causa da voz, né? E aí, a gente nessa época começa a orar e buscar de Deus uma direção para a vida da igreja no ano seguinte. Por um tempo se tratava de vários assuntos em todos os eventos do ano, e já há 4, 5 anos que a gente tem unificado isso, de maneira que todos os eventos grandes focam o mesmo tema. Então, por exemplo, o acampamento de adolescentes em janeiro, o acampamento de jovens no carnaval, o encontro de ministros na Páscoa, o aniversário da igreja em setembro e assim por diante. E também o jejum de 40 dias. De maneira que a gente consegue amplificar, assim, explorar ao máximo a direção que Deus dá para aquele ano. Em outro tempo, não que isso tinha algum problema, a gente tratava num acampamento de jovens, um dos adolescentes, um no jejum, um no encontro de ministros, a gente não sabia bem para onde focar. E a gente criou a palavrinha foco e todo mundo na mesma direção. O foco desse ano, convocação, foi uma ideia, na verdade, que não partiu dos conselhos nem do presbitério, partiu do MJA, o Ministério Geral de Jovens e Adolescentes. Eles utilizaram esse tema no acampamento de jovens, aproveitando o fato de ser um ano de Copa do Mundo. E eu fico pensando que se eles tivessem pensado no tema agora, talvez não escolheria, né? E se tivesse algum alemão no grupo, pior ainda. E pegou tão legal o tema que foi utilizado lá no acampamento de janeiro, depois no fevereiro, e a gente estava lá buscando Deus, nós vamos alavancar, dar continuidade a essa ideia e vamos aplicar ele à vida da igreja. O tema você já percebeu, já deve ter ouvido falar, inclusive na introdução do jejum de 40 dias, ele trata de convocação, por ser uma relação ao futebol, ano de Copa do Mundo, trata de vocação, que é o tema que a gente vem tratando há 3 anos, atendo o teu chamado, firme no que fomos chamados, vocação e geração, e também fala de ação, no aspecto mais prático desse negócio, de modo que a gente já está na hora de mudar de tema, mas ainda precisava forçar a barra um pouco para os irmãos praticarem a convocação. E a novidade desse ano foi que a gente deu liberdade para que cada igreja, de acordo com o seu momento, escolhesse a sua linha dentro da linha geral. Convocação, escolhidos para melhor servir, e aí cada igreja se manifestou, então, por exemplo, aclimação, convocados para excelência, Anália Franco, foco na oração, Barueri, cheios do Espírito, Capão Redondo, ganhar e discipular, Guianás, evangelismo, Guarulhos, reconciliação, parará, Penha, crescendo, pequenas famílias, Ponte Rasa, edificando, e eu podia citar todos para você, e a Vila Mariana teve a ênfase em escolhidos para melhor servir com famílias saudáveis, de modo a fortalecer as famílias da igreja, para as melhores servirem e cumprir a grande convocação. Essa palavra eu já compartilhei no encontro de ministros da Páscoa, mas o encontro de ministro aconteceu no mesmo dia que uma jovem especial aqui para a comunidade local se casou. Então naquele primeiro dia poucos irmãos estiveram lá no acampamento da Carla. Bastante irmãos foram lá prestigiar
e, portanto, eles não tiveram chance de escutar essa palavra, e eu quero compartilhar ela com vocês aqui hoje, porque eu entendo importante, enquanto do 2014 ainda, a gente entendeu o porquê da convocação, amém? Quantos aqui estavam na sexta-feira do encontro de ministros? Era dia 18 de abril, lá no 48. Saula Fernanda, Washington, Luiz Guilherme e Helena Consorte. Então, vocês intercedam, já ouviram essa mensagem, os outros vão compartilhar pela primeira vez. Ela também está disponível no site da associação, a gente mandou o link para todos, e é disso que nós vamos falar nessa noite de convocação. Tem bastante coisa que eu quero falar, o tempo vai voar, então eu vou tentar, em nome da diligência, não fugir do meu script aqui, senão a gente vai viajando, né? Para falar de convocação, deixa eu só explicar um conceito antes. Eu quero explicar a questão das dispensações, rapidamente. Quando a gente lê a Bíblia, ela apresenta assim, períodos históricos muito bem caracterizados, bem definido início e fim, e marcados por acontecimentos que tornavam esses períodos notoriamente divididos assim. De uma maneira bem simples, vamos pensar no dia. Quando você vê aquele dia, quando você vê a luz do sol começando, nuvem, temperatura amena, você já entende que é uma manhã. Quando você vê sol a pino, você entende que é meio-dia. Quando você vê o sol meio cansadinho, tarde. Quando vai escurecendo, noite. De acordo com os acontecimentos do dia, você vai percebendo que momento da história do dia está acontecendo. Certo, Marcelo? Essa constatação, da mesma maneira, alguns estudiosos da Palavra de Deus observaram sobre esse ponto de vista os acontecimentos bíblicos. Essa constatação levou os estudiosos a dividirem as histórias, os fatos históricos em épocas, que receberam os nomes de dispensações. Existe, assim, alguma divergência de opinião quanto ao número e as divisões exatas das dispensações, mas o maior consenso existe em torno de que a palavra de Deus está dividida em 7 dispensações. Em resumo, numa definição muito mais simples, dispensação é um período de tempo, uma época na história na qual Deus trata com o homem. Uma outra definição ainda um pouco mais simples, dispensação seria um período de tempo na qual o homem é experimentado por Deus quanto à sua obediência, e há alguma revelação especial da vontade de Deus para aquele tempo. Mais ou menos é isso na dispensação. Em relação a essas 7, que é o consenso, existe a dispensação da inocência, a da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação das promessas, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino, ou dispensação do milênio. A dispensação da inocência vai da criação do homem, lá em Gênesis 1, 26, 28, até a queda do homem, Gênesis 3, do 6 ao 24, onde inocência que não tinha introduzido pecado no mundo ainda. A dispensação da consciência vai da queda do homem até o dilúvio, durou mais ou menos 1656 anos, porque veio a consciência do pecado com o erro do Adão e Eva. A dispensação do governo humano vai do dilúvio até o chamamento de Abrão, durou mais ou menos 427 anos. Está lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Dispensação das promessas, que vai do chamamento de Abrão até a lei de Moisés. Durou mais ou menos 430 anos. É o começo da história da redenção do homem. Porque ali Deus começa a dar corpo para a nação, levantar um povo que Ele vai conduzir, guiar aquela história toda, até que a raiz de Jesus, até chegar a nós. Quinta dispensação, a dispensação da lei, que vai da lei de Moisés até Cristo e a graça. Essa é uma das maiores, durou mais ou menos 1430 anos, do Êxodo até a crucificação. Lei que serviu de pedagogo, de aio, até a graça, foi conduzindo, tudo sinal, símbolo das coisas que estão acontecendo hoje. Finalmente, a dispensação da graça, que vem de Cristo, lá da cruz, até a sua volta. Então note que essa dispensação está em andamento ainda. Também chamada de dispensação eclesiástica. Ela começa com a crucificação e vai até a segunda vinda de Jesus, cujo dia e hora ninguém sabe, e hoje já se passaram quase 2000 anos e ainda contando na dispensação em que estamos. Só um parênteses aqui para fugir do que eu vou falar, mas está em um assunto que não se fala mais. Volta de Jesus.
e inferno. Toda pregação de confronto nesses tempos calmos, esse tempo de desconforto, as pessoas fogem. Isso pode confrontar muito e eu fico pensando que quem não gosta de confronto é o diabo. Mas o cristão deveria gostar de ser confrontado naquilo que são as suas dificuldades. E a gente deveria estar muito mais com a mente na eternidade do que nessa existência, porque a Bíblia diz que se a nossa esperança em Deus é somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então esse negócio aqui é muito rápido, 80, 90 anos, para aquilo que é eterno. Deveríamos falar mais nesses tempos sobre volta de Jesus, arrebatamento. Dá para acontecer um negócio, se a queda do avião essa semana tumultuou a imprensa, que dirá a volta de Jesus. Vai cair muito mais aviões. Vai ter ANAC, DAC, que vai ter investigação a rodo. Volta de Jesus. E a última dispensação é a dispensação do reino ou milênio. Vamos convergir para o tema, vamos entender primeiro esse negócio de dispensação. Que vai da volta de Cristo até o juízo final. Milênio, duração de 1000 anos. Desde pequenininho, eu sempre tive muita curiosidade com essa dispensação. Porque eu gosto do texto de Apocalipse, quando fala lá, 20, do 11 ao 15, do 21, 1. Quando a gente vai estudar as questões do milênio, lá a morte vai ter sido dado um pause nela, né? Então diz lá que o leão e o cordeiro vão pastar juntos. E eu fico pensando como vai ser essa época. Eu que gosto de Animal Planet, National Geographic, e fico vendo lá na África, na savana, quando o leão come todo mundo lá. Não vai ter mais isso. Não vai, é o fim dos safaris. Serengeti lá no Quênia, o Etosha na Namíbia. A gente ficou um dia dentro do Etosha e não viu um leão comer ninguém, né, Gerson? Dormimos até lá, de madrugada eu acordei. Foi bom para todo mundo, para parei de roncar. Mas eu fui lá no alto e não vi leão comendo ninguém. Tinha uns 1000 elefantes. 2006. No milênio também não vou ver ninguém comer ninguém, porque vai dizer que a morte vai ser banida. Após esse período aí, sei lá, dos Apocalipse 21, 22, falando de um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, os comentários feitos pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, 9, dão conta de que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu no coração do homem, são as que Deus tem preparado para os seus. Eu espero que você esteja lá. Aliás, alguns anos atrás teve uma peça de teatro aqui, na época da Inês, da preciosa, saudosa Hilde, no teatro, faz bastante tempo. E tinha uma peça que a pergunta falava assim, te vejo lá, como que é? Ou você fica por aqui mesmo? Cadê a Inês? Está aí? Dinei, Almir fizeram essa peça, como é que falava? Te vejo lá ou você fica por aqui? Então, igreja, eu te vejo lá ou você fica por aqui mesmo? Olá. Então, amados, diz mais alguns detalhes sobre as dispensações. Em cada uma delas, houveram vários convocados. Então vamos começar a pensar na questão da convocação agora. É muito mais do que um banner na parede, meu irmão. Sempre, em cada dispensação, havia um protagonista, um personagem principal, que tipificava o chamamento de Deus para aquele momento. Sempre Deus estava contando com gente para tarefas importantes. Amém. Sempre o homem era submetido a um teste. Traços comuns das dispensações. Sempre se constatava, vou falar uma pequena novidade aqui, o fracasso do homem após esse teste. Sempre havia uma aplicação de um juízo de Deus com uma boa dose de misericórdia e graça. E sempre havia mudança de posição do homem ao final da dispensação. Os protagonistas de cada dispensação, e aqui vamos começar já a mudar a palavra. Ao invés de protagonistas, vamos utilizar convocados. Em cada uma dessas dispensações. Na dispensação da inocência, os convocados para lá pilotar a máquina foi o homem e a mulher no Éden. Lembrando até aqui, a palavra de Deus. Na dispensação da consciência, o protagonista era o Adão. Na dispensação do governo humano, Noé. Nada de Russell Crowe. Nada a ver com aquele Noé lá. Na dispensação das promessas, o protagonista foi o pai da fé, Abraão. Dispensação da lei, você já sabe quem é. Moisés.
Dispensação da graça, guarda essa: Jesus. E no milênio, os protagonistas serão Jesus e a sua igreja gloriosa. Isso aí também eu quero ver. 1000 anos. Na dispensação que estamos, dispensação da graça, o convocado é Jesus. Mas esse é o grande detalhe e o X da questão para nós hoje à noite. Vamos só relembrar aqui quando eu falei, quando começa a dispensação da graça? De Cristo até a sua volta. Agora detalhe, de Cristo na cruz. Portanto, a dispensação da graça, cujo protagonista é Jesus, começa na cruz, na morte de Jesus. Então ele protagonizou o quê? Sendo que continua em andamento essa dispensação. Vamos lá. Colossenses 2, 14 e 15. Abre comigo. Se você entender só isso hoje à noite, já está valendo. E você vai ver o significado. Quase que você vai pedir para que a gente aumente esse banner. Porque a história de convocação é antiga. Colossenses 2, 14 diz assim: o que aconteceu lá na cruz? E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, na qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Portanto, a dispensação da graça começa quando Jesus vence a morte, o pecado e o diabo lá na cruz. Só que naquele momento Jesus morre, ressuscita, anda, vai aos céus, volta aqui, anda por 40 dias, aparece para algumas pessoas, dá testemunho da sua ressurreição e depois vai embora. E ele deixou de protagonizar? Não, só mudou a forma de protagonismo. Porque agora não é mais o Jesus físico, mas o corpo de Jesus que continua sendo protagonista da graça. E o corpo de Cristo quem é? A igreja. Portanto, o protagonista da graça é da qual a igreja cristã da família faz. E olha para a igreja do teu lado. Olha quem é a igreja. Para a gente agora desmistificar o tema. Boa a cara do PH para quem olhou. Não sei quem ele olhou, mas ele fez uma cara ali. Ou seja, quando é inaugurada a nossa dispensação, o protagonista passa a ser a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Portanto, a igreja é o grande ator do filme da graça de Deus. Será que mereceremos um Oscar? Que cara, Lu. É bom ver as expressões daqui. Portanto, a igreja de Cristo é o grande convocado da graça. E a igreja de Cristo somos eu e você que a formamos. E a igreja que está na família é parte da igreja de Cristo. Que também faz parte da igreja de Cristo na terra. Aleluia! Nós fomos convocados. Então esse negócio de 2014, estamos atrasados no mínimo 1900 e quanto? Que começou na morte de Cristo. Eu e você assumimos o papel de protagonistas da graça, da dispensação da graça. Em cada dispensação houveram convocados que falharam. Voltaram para trás, não atenderam o seu chamado. Eu citei aqui o Adão e a Eva, o Noé, o Abraão, o Moisés. Irmãos nossos que foram protagonistas, estavam na mesma posição. Eles tinham muito mais calibre que a gente, tanto é que somos quantos? Em todos os tempos, a igreja de Cristo na terra. E eles eram um só, um casal. Não à toa que constam aqui na Galeria dos Heróis da Fé. Mas, por outro lado, a dispensação da graça precisava de muito mais gente do que a deles. Muito mais longa. Daqui a pouco a gente vai ver que ela tem um papel muito mais importante no todo. Em cada uma das dispensações teve pessoa que não atendeu, não entendeu, não cumpriu com o seu papel, não cumpriu, não atendeu a expectativa. Que eram convocados, mas amarelaram. E o amarelo ali do banner não tem nada a ver com isso, não está sugerindo nada.
Vamos lembrar? Há dezenas de histórias na Bíblia de pessoas convocadas que decepcionaram. E agora começa a vir para perto de nós essa palavra. Porque nós hoje somos os convocados. Pessoas que tinham chamados especiais, brilhantes, e falharam. Eu já queria que você começasse a colocar o seu coração no seu chamado. Aquilo que é o seu talento, o teu dom, que você deveria estar fazendo, se é que não já está, e que ainda fica adiando e pensando que você tem para fazer. E é de uma arrogância tremenda quando a gente tem essa percepção de o que eu vou fazer ainda. Porque quando você fala assim, você está automaticamente assumindo que você está no controle da situação e que vai dar tempo de você fazer. Eu tenho certeza que quando terminou a entrevista do Eduardo Campos, no Jornal Nacional, aquela noite, ele saiu meio irritado, porque o Bonner e a poeta apertaram ele, né? Mas o próximo eu pego eles na cor. No entanto, na madrugada daquela noite, então é interessante que a gente estava em um monte de reunião desde o dia de manhã e começou a vir um monte de WhatsApp lá. Vamos orar pelo Bigão. Bigão é um irmão nosso, empresário de futebol, que é de Santos, igreja de Santos. Caiu um helicóptero na casa do Bigão. E que helicóptero foi esse que a notícia foi desdobrando? Foi a história da semana. Mas ele foi aí para um monte de jornal, não sei o que lá. E ele mandou uma mensagem: Beto, tem uma cabeça na minha varanda. Um braço no telhado. Foi um livramento tremendo. A mãe dele entrou, fechou a porta. Então, como a gente não sabe do dia de amanhã, não temos também essa condição de dizer que o que eu tenho para fazer, aquilo para que eu fui convocado, eu vou fazer. Dá um tempo, deixa eu resolver uma coisa aqui antes. Conversa. Pessoas que ao longo das convocações falharam. Vamos lembrar o Adão, convocado para dominar, reinar. Eu não vou ler a história de cada um porque o tempo não vai dar. Convocado para dominar, reinar, multiplicar, dar nome a tudo, sujeitar, etc. Enganado, ele quis outra coisa. Ele já tinha algo que era sobrenatural, fantástico. Dá nome a tudo, meu irmão. Se tua cabeça viaja quando você lê a palavra, igual a minha aí você tende a pirar. Porque como é que ele deu o nome para a baleia? Para a espécie que vive lá no pré-sal. Já parou para pensar nisso? Temos seres vivos na estratosfera. Esses dias eu estava lendo dela, que a Google está lançando lá o balão que distribui sinal de internet na estratosfera. E o teste da Google no Brasil foi no Piauí, no Campo Maior. Estamos nesse negócio aí também. Porque dado deles lá é que apenas uma em cada 3 pessoas só tem acesso à rede. Tem um monte de dados que mostra que quando a rede entra na vida da pessoa, aumenta as economias, disparam os processos. Tem missões a rede é útil. E eles foram ao município de Campo Maior testar esse balão. Estão lá entendendo a dinâmica dos ventos, não sei o que lá, para fazer o balãozinho ficar parado não dá. Então tem que ter uma dinâmica que ele rode, mas o que vem da Europa pare, e de modo que o sinal está sempre acontecendo lá. Imagina os seres vivos lá, como Adão deu nome. A cabeça desse cara, a cada espécie de árvore, de planta, de alimento. Olha o chamado de Adão, encher e multiplicar a terra, mas não estava bom, ele queria ser igual a Deus. Sansão, convocado para resultado você já sabe, morte espiritual, expulso do paraíso. E eu sempre digo que a gente não deveria malhar o Judas. Eu era pequeno na minha rua, a gente malhava o Judas na época da Páscoa. Tinha que malhar o miserável do Adão, que é por causa dele que a gente peca, luta. Sansão, convocado para ser juiz do povo de Deus, proteger, livrar, ele era nazireu, recebeu um sobrenatural para cumprir sua vocação, de modo que quando o Espírito pegava ele, ele ficava o cara, ficava forte, com uma queixada ele matou quantos soldados, teve uma ideia brilhante, botou fogo no rabo da raposa, matou leão, ele era o cara, que unção para o chamado dele. No entanto, ele abriu mão de tudo isso por um pouco de prazer, sexo, Dalila, bebida forte, revelou seu segredo, vergonha. Como nazireu, ele tinha um monte de pacto, pelo qual ele não podia tocar cadáver, ele não podia se contaminar com mulher estranha, beber bebida forte, fez tudo errado. Convocação brilhante. E olha pelo que ele trocou. Jonas,
convocado para profetizar sobre uma nação de 120 mil pessoas, Nínive, e com isso livrar aquele povo de uma pesada condenação, mas por covardia, por medo, ele abriu mão do chamado dele, que era para ir para 900 para um lado, foi para 3.000 quilômetros para o outro. Judas, este cara convocado aqui, recebeu um verdadeiro chamado apostólico, em tempos em que todo mundo quer ser apóstolo, e há tanta dúvida de quem é e quem não é mesmo. No entanto, esse camarada aqui foi convocado para ser um dos primeiros, elite apostólica, e detalhe, por Jesus. E ainda dentro dos 12 tinha um papel ainda mais preponderante, ele mexia com as finanças do grupo. Planejamento estratégico ali. O grupo que ajudou a Jesus edificar a primeira igreja, incumbido de espalhar a tarefa de espalhar o evangelho pelo mundo afora. Olha a convocação do Judas. E ele abriu mão por 30 moedas de prata. E a consciência disso foi tão terrível, acho que quando uma daquelas caiu a ficha, ele se enforcou. Convocado. História do Caim. Convocado para ser o primeiro ministro da agricultura da história. Provido de um dom, de um talento tremendo. Expertise em gerar segurança alimentar. O Dimas não está vendo mais? Eu fui convidado uma vez para trabalhar na segurança alimentar. Achei um cargo tão bonito no governo e nada mais era que cuidar do bolso da família. Não dá. Não tem notícia. Ele, por inveja, matou o seu irmão Abel. E ao invés de ser o primeiro ministro da agricultura da história, se tornou o primeiro homicida da história. Irmão de um chamado tremendo, e ele também foi o primeiro a ser chamado de vagabundo. Essa palavra é tão forte, mas está na Bíblia. Vagabundo serás. Você lê lá Gênesis 4, 10 ao 12. O jovem rico, Lucas 18, 18 ao 30 fala dele. Ele foi convocado pessoalmente por Jesus para segui-lo, para participar do seu ministério. Mas ele rejeitou porque ele não podia abrir mão de todas as suas posses. E talvez você já esteja aí na tua cabeça: quanto cara besta, tonto, meu Deus, que pessoal, que vacilado. Mas vamos esquecer que nós também somos convocados da graça. Vamos daqui a pouco refletir sobre como temos respondido ao nosso chamado. Estou dando a dica. Marta, Lucas 10, 38 a 42, convocada para adorar, para parar a vida, para se render aos pés do Mestre. E essa de uma maneira tão especial, porque ela não precisou ir à igreja, ao culto, né, ao momento de louvor, nem fazer o nosso jejum de 40 dias. O próprio Mestre veio à casa dela e se ofereceu para ser adorado ali, fácil, no sofá, sem ninguém ver. A irmã dela entendeu de cara e parou a vida e foi lá adorar. Ela estava tão ocupada, com tantos afazeres, tão atolada na correria do dia a dia dela, que ela até criticou: ô mestre, não se liga aí, a minha irmã tem muita coisa para fazer, você não se deu conta ainda? E Jesus responde para ela assim: olha, filha, ela escolheu a melhor parte. Em outra partida você está ocupada com muita coisa. Eu nem preciso te lembrar, são um grupo das pessoas que abrem mão do seu chamado, da sua convocação, porque tem muita coisa para fazer. Aliás, quantas a gente ouve essa frase nesses dias, não? Quantos aqui tem muita coisa para fazer? O restante é desocupado, pelo jeito, né? Eu também não levantei a mão. O tempo está sobrando. Eles estão bem. Mas não se preocupem, amados. Isso não é só um mal de São Paulo, das grandes metrópoles, não. Nós temos uma igreja, tem um líder que é professor, numa cidade que tem 3.000 habitantes. Na época de eleição, que vai todo mundo para lá. E esse irmão, ele é professor. Ele acorda às 8 da manhã, dá uma aula, volta à tarde, dá outra aula e à noite outra aula. O restante do tempo ele fica sem fazer nada. Um dia a gente estava conversando com ele sobre uma tarefa nova, ele falou assim: pastor, eu estou muito estressado, não vai dar. Eu achei muito engraçado.
Esaú, convocado para receber uma bênção específica, única, a bênção da primogenitura, mas trocou a sua bênção pelo desespero, pela ansiedade de satisfazer sua necessidade física, por falta de completa de discernimento. Eu poderia falar tantos outros mais, Eva, Balaão, o ladrão da cruz, não o esperto, o outro. Ah, se a gente tivesse a certeza de que nos 45 do segundo tempo vai aparecer o Jesus e vai dar um grande livramento. Nossa vida seria diferente, talvez a gente seria muito mais relaxado, né? Porque na hora H Deus vai dar um jeito. Esse cara teve essa chance, era da cruz para o inferno. Jesus convidou ele inclusive para inaugurar o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. E ele ficou lá com ironia. Se você é o mestre, só você e eu também. E aí vai. Tantos outros que eu poderia falar aqui, se a gente tivesse uma noite inteira para falar, que rejeitaram, desconheceram, abriram mão, não atenderam a sua convocação. No entanto, na graça, como eu comecei dizendo, o protagonista é Jesus. Ele inaugura a atuação dele. E ele é um modelo para nós de atuação de um legítimo convocado. Como igreja e corpo de Cristo na terra, em plena dispensação da graça, nós temos uma referência a quem devemos imitar. Amém. No cumprimento da sua vocação, Jesus andou assim. Primeiro, ele veio para servir e não ser servido. Aleluia. Ele foi cumpridor de toda a lei e de toda a justiça. Ele não deu carteirada a ser ninguém. Ele foi tentado, mas não pecou. Vamos se comparando aí, convocados. Ele compreendeu a humanidade das pessoas. Ele contou com gente comum para tarefas incomuns. Ele liderou pelo exemplo dele. Ele investia tempo na oração. Ele quis amigos ao invés de servos. Ele obedeceu. Ele sempre era grato. Ele foi manso e humilde. Ele trabalhou duro com as próprias mãos. Ele foi perseguido, injuriado, blasfemado. Ele não reagia. Ele deu outra face. Ele caminhou a segunda milha. Ele zelava pela casa do Senhor. Ele priorizou os pequeninos. Ele amou os homens com seus defeitos e mazelas. Ele discriminou os discriminados. Ele pacificou, reconciliou, perdoou. Ele não usurpou, ele confrontou. Amém. Ele deu mais do que recebeu. Ele pagou os preços e não se beneficiou. Ele não teve onde reclinar a cabeça, ele se deixou gastar. Ele referendou a beleza interior em detrimento da beleza exterior. Ele preferiu o caráter em detrimento à reputação. Ele foi doce, ele foi bravo, ele foi equilibrado. Ele pregou a tempo e fora de tempo, ele não anunciou placa de denominação, ele falou do reino. Ele dependeu do Pai, ele apontava o tempo todo para as Escrituras. Ele partiu o pão, ele teve comunhão, ele pagou tributos. Ele foi família e acolheu. Ele entrou na casa, ceou com os seus próximos. Ele formou, ele ensinou, ele discipulou, ele instruiu, ele mentoreou. Ele cumpriu sua missão. Ele chorou pelos povos, percorreu cidades, aldeias, vilas. Ele transformou o seu entorno. Ele falou com autoridade, defendeu justiça, tratou da fome, do emocional, da renda, da saúde, da intolerância. Tocou em todos os pontos delicados, com graça. Sobretudo eu podia dizer tanto que esse Jesus, esse convocado da graça fez, mas eu termino dizendo que ele amou. Amém. E quantas vezes a gente vê na Escritura Jesus falando, eu te amo? Quantas? No entanto, é uma verdade que ninguém duvida, que ele declarou o tempo todo com a vida dele que amava. Amém. A importância desse tempo, queridos. Dispensação da graça. De cara já dá para perceber que a régua foi posta lá em cima. E se nós somos corpo de Cristo, deveríamos estar no mínimo fazendo a mesma coisa. E a nossa pretensão como igreja não é fraca, não. Formando quem nós? Jesus. Estamos arrumados em nós. A importância desse tempo. Todas as épocas e dispensações, elas são importantes. A nossa, porém, ela representa a culminância do Evangelho. Do
projeto chamado Evangelho. Porque ela é o fim das coisas. Eclesiastes 7:8 diz que é melhor o fim das coisas. Eu quero dizer sim que a dispensação da graça é a mais importante de todas as dispensações. Então Deus nos chamou, nos convocou para sermos protagonistas do melhor de todos os tempos. Hebreus 11, 39 e 40, abra lá comigo. Eu cheguei depois, não vi. Não sei o começo. Para você entender a importância desse seu tempo e do seu papel nesse tempo. Pode ser. Hebreus 11, 39 e 40 diz assim, e aí esse é o texto que trata dos heróis da fé, fala da galeria de homens brilhantes de Deus ao longo de todos os tempos. E aí depois de falar de todo mundo, de homens do Velho Testamento, fala assim, visto que Deus no 39 proverá alguma coisa melhor ao nosso respeito, melhor do que proveu para Abel, para Enoque, para Noé, para Abraão, para Isaac, para Jacó, melhor do que proveu para José. E esses homens queridos, eles no 33 dizem que por meio da fé eles venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Quando eu paro para pensar no que viveu esses homens e mulheres de Deus, eu fico pensando, meu Deus, qual vai ser o parâmetro com que o Senhor vai me julgar no dia do juízo final? Porque se for a mesma medida desses irmãos, eu não estarei aprovado. Porque por muito menos do que isso, por menos a gente dá para trás, não aceita a convocação, reage mal, adia, protela, procrastina, deixa para depois. Ai, que medo! Quando comparamos a fé tranquila, como o Tia me disse aqui hoje na hora da oração, com a desses homens, com a dos nossos irmãos da igreja perseguida, eu não sei qual vai ser o parâmetro de julgamento. Eu sei que Deus quer que todos se salvem, mas Ele vai ter alguma medida que eu não sei como vai ser mesmo. O primeiro livro que meu pai, aliás, poucas vezes ele sugeriu isso, mas que ele pediu para me ler, foi um livro do Benjamin Scott, As Catacumbas de Roma. Toda assembleia de pedigree tem um desse aí. Tinha 12 anos eu li esse negócio. E tratava dos cristãos das catacumbas. Uau! Nega Jesus. E os caras eram tão perversos que não matavam o pai da família. E era um caçula lá da prole. Corta o dedo dele. Nega Jesus, pai, não. Arranca-se a mão agora. Joga lá, e aquela festa. E morria, tombava um cristão na arena, e em vez de murchar o evangelho, todo mundo via, o que esses caras têm que dão a vida por isso? E se convertia aos montes, mais gente. Glória a Deus. Eu não vou nem medir, nem comparar que vira covardia, certo, pastor? Não dá. Mas tem com muito peso em você. A Bíblia diz no 39, veja só, e todos os vestes, embora tendo alcançado bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Veja como o nosso tempo é importante, versículo 40. Tendo Deus provido alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque sem graça não tem eternidade, então no completo ciclo, vivemos no melhor tempo então. E Romanos 8, 19 diz que a ardente expectação da natureza humana aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós estamos aqui para corrigir todas as questões e pendências da história e inaugurar o milênio. Coisas que esses homens apontaram, sonharam, desejaram, mas não viram nem de longe. E Deus colocou eu e você nesse tempo aqui por alguma razão. No mínimo, privilegiada. Eu vou no
uma razão para a autoestima baixa no reino. Esses dias gastamos no primeiro semestre um tempão com o presbitério falando de autoestima. E eu tinha, confesso, uma tremenda dificuldade para entender isso. Talvez porque eu seja vaidoso demais. Aliás, talvez eu acho que esse seja o meu problema. Eu não tenho rejeição, acho que eu tenho excesso de aceitação. Eu tenho o tempo todo baixar a bola. E deixei isso com a Letícia também de herança, né, Cássia? De toda a reunião, pai era quem mandar em todo mundo. Se eu fosse só as coisas boas, não eu quero mandar em todo mundo, viu? Já tive meus dias, estou bem melhor hoje. Confissão pública aqui. Mas eu quero dizer que não tem essas dificuldades, irmãos, sem menosprezar quem tem. Porque por existência, nós somos privilegiados no lugar da história onde estamos. Dispensação da graça. Somos convocados para protagonizar a melhor de todas as épocas. O nosso trabalho como Igreja de Cristo na Terra, como Igreja Cristã da Família, em cada localidade, aponta nada mais, nada menos para a volta de Cristo. Se alguns dos nossos irmãos conviveram com o Mestre ali no dia a dia, comeram com Ele, andaram com Ele, Ele passou por perto, viram um milagre, nós veremos a sua volta gloriosa. A verdade é que talvez alguns de nós seremos ressuscitados, mas muitos de nós veremos Ele vindo nas nuvens, escutaremos o som da trombeta. Não tem outra música melhor que eu não quero escutar. A nossa vida, a nossa história, o nosso momento aponta para o reino milenar e depois para a eternidade e o reino que jamais terá fim. Aleluia! Isso é que tem que nos estimular. O nosso lugar, a nossa relevância, os nossos recursos para acabar. Qual o nosso lugar hoje, igreja? Efésios 1:16. Gostaria de classificar assim, sem muita pretensão, essa como uma palavra de posicionamento para a igreja. Entender o porquê da convocação. Fortalecimento para esse povo. Fim da baixa autoestima. Fé no chamado. E fim da perda de tempo. Efésios 1:16 diz assim: e não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da herança dos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Agora veja bem onde Cristo está assentado. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que se nomeia. Isso é uma pregação enorme. O que é nome, o que é domínio, o que é poder, o que é autoridade e o que é principado. Uma historinha rápida sobre esse negócio aqui. A gente estava num estado fazendo uma reunião com um cara que vai confrontar o clã Sarney nessas eleições. E a gente disse assim para ele: você tem certeza? Dá tempo de correr ainda. E aí comecei a explicar para ele o que significa nome, domínio, poder, autoridade e a guerra no nome daqueles caras lá, principado. E quando terminou, ele falou: sabe o que, pastor? Já recebi minha candidatura. O que eu faço agora? O cara lá invoca os bruxos, pastor. Você não quer vir junto comigo? Eu pensei. Então você promete, senhora, eu vou a São Paulo sempre. Mas voltando ao contexto aqui, esse é o lugar onde está Jesus. Agora o detalhe que tem a ver com a palavra dessa noite. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, que é o seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo e todas as coisas. Essa é a nossa posição, ao lado de Jesus, muito acima
acima de principado, potestade, trono, nome. Aleluia! Você não é um diretor, um vice-presidente, um CEO, um CFO, um chairman. Você é direita de Deus, junto com Jesus, com tudo debaixo dos seus pés, igreja. E usando todo esse poder para amar, salvar, reconciliar, restaurar, trazer o reino. Esse é o nosso lugar, a nossa relevância. Efésios 1, do 3 ao 10. Nesse mesmo texto, Paulo entendia isso, falando disso para os Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3 ao 10. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, meu irmão, você já foi abençoado com todas as bênçãos. Vamos pensar aí na teologia aqui, Washington, a turma aí da teologia. Qual é a teologia de pedir mais bênção hoje, então? Vamos entender esse negócio aí, Morrone. Ou então aquilo que a gente está pedindo não é bênção. Assunto para o pastor Gerson, Morrone, eu não manjo isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, seu, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, essa em que estamos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Irmãos, há um mistério na nossa posição no tempo. Todas as coisas vão convergir à igreja. Quem mais tem solução para qualquer conflito que exista? Ontem o irmão de Portos Abertos falou aqui, só tem uma solução para o conflito do Oriente Médio. Não é diplomacia, não é interesse comercial, não é o petróleo, a motivação não é religiosa. Então um dia que os lados entenderem que Jesus acaba a guerra. O problema das famílias não é mudar o paradigma familiar e criar agora a figura da mãe, que é mãe e é pai, do pai, mudar a consonância das famílias. O problema é Jesus, são os papéis, é a tolerância, é o amor. O problema dos negócios é a correção, é a ética, e quem tem esses valores sobrando. O problema dos conflitos do bairro, da vizinhança, da política, da violência, da favela, é falta de Cristo, de amor. E quem tem essa palavra? Nós somos o único povo que tem a palavra, que tem solução para qualquer problema. Então você não é fraco não, meu irmão. Você tem algo tremendo de Deus para oferecer. Os recursos à nossa disposição. João 14, 16, 17 a 26. Fala do Espírito Santo. Jesus falando que enviaria o ajudador. Porque de fato você precisa de um ajudador para cumprir essa tarefa. E não dá tempo de ler. O nome desse, do Espírito Santo, eu acho que nunca vai fazer tanto sentido agora para você, esse nome ajudador, do que diante dessa palavra, né? Cumprir toda essa tarefa, já ajuda. Mas o nosso ajudador é nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Todos os outros auxiliares e assistentes falharão. O teu ajudador é o Espírito Santo. Uma lei a nosso favor, Tiago 2,8 fala dela. Tem uma legislação específica. Tiago 2,8 diz assim: todavia, se estáis cumprindo a lei real, que é o amor segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então a legislação a nosso favor para cumprir a nossa convocação se chama amor. Aliás, essa é a melhor das motivações. Não é porque o pastor mandou, não é porque o conselho disse, não é porque a regra agora é essa, não é porque você tem vigor ou muito que fazer ou muita condição. Se a motivação não for o amor, o tempo todo amor, em tudo amor. A legislação, os recursos e a melhor coisa de todos, Efésios 41, 6.
E aí fica, aliás, Isaías, e aí fica muito caracterizada a igreja. Isaías 41:6. Quem mais faz parte desse grupo de recursos a nosso favor para cumprir aí o nosso chamado, a nossa convocação? Além do lugar privilegiado de convergência, além da relevância que está dito que nós estamos postos como cabeça sobre todas as coisas, além do ajudador, além da lei real, Isaías 41:6 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Portanto, os nossos irmãos são a nossa grande ajuda na tarefa de protagonizar a graça de Deus. Que tremendo! Qual outra tarefa você disporia de tantos recursos, tão especiais assim, e todos custando sabe quanto? Nada! Qual outro lugar tem tanto valor à disposição de graça? Diz para mim! E sem nenhuma outra motivação de querer dar de graça, buscando o teu voto, algo em troca. Irmãos, vejam só. O fato é que estamos debaixo da mesma convocação que Cristo Jesus. E a pergunta que se deve fazer nessa noite: como nós responderemos? Como responderemos à nossa convocação? Seja como famílias, individualmente, como ministros. O meu objetivo nessa noite não é bronca, não é nem exortação, mas é entendermos a dimensão da nossa convocação. É muito mais do que um noivo novamente. Meu objetivo nessa noite é a gente refletir qual tipo de resposta que nós daremos à convocação. E é refletir sobre a qualidade, a intensidade, a prioridade, o valor da resposta que nós temos dado. Como você tem sido igreja? Como você tem respondido ao teu chamado? É essa a pergunta que não vai acabar. É tudo isso que vai te fazer. Como você tem respondido a tua convocação? Teu lugar é muito privilegiado. Tem uma situação que eu vivi que foi muito engraçada e às vezes as mulas entendem. Eu acho que eu já falei esse exemplo aqui. Eu estava com o governador de um estado num culto e quando o governador chega no culto, chega um monte de gente junto. Os 10 carros de segurança na frente, atrás, os amantes, o som tá tudo. Às vezes a gente fez uma festa de final de ano, encheram a paciência, os agentes de ordem foram lá investigar se na casa não tinha terrorista. Eu só tem um babu aqui. Ele é terrorista, de vez em quando ele fica protesta, ele faz xixi em todo canto. E esse governador foi num culto. Chegou lá, tem alguns irmãos que entenderam o posicionamento deles. Eles são maiores do que qualquer autoridade dessa existência aqui. Eu estou falando isso para você daqui muito arrogante, hoje, não se achando, não. Porque o protagonismo nosso aponta para a gente diminuir. E aí ele chegou na igreja, o culto parou e o pastor lá da igreja não perdeu tempo. Era aquelas igrejas que os pastores sentam assim no culto. Nada contra isso também, eles entendem assim, fala de honra, sem críticas. E aí o cara parou o culto e falou assim: governador, chegou aqui, Vossa Excelência, sente-se aqui. E ele assim, era ele o jeito dele mesmo, sentia, ele falou assim: não dá pra mim. Aí é só para sacerdote, eu só sou governador. Ele entendeu o papel dele. Nós, por vezes, não. A gente fica afobado por cargo, posição, status quo. Tanta coisa nessa existência. Isso é diminuir. Você não quer andar para trás. Nós somos privilegiados, irmãos. Os mais ricos de todos os homens. Se você morrer agora, alguém vai chorar, mas você vai inaugurar a eternidade. Não tem uma sensação que você viveu que se compare. A Bíblia diz que não subiu ao coração. Não tem prazer sexual.
não tem viagem de todos os tempos, não tem o melhor carro, não tem um restaurante, um lugar que se compare ao que te espera. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Que posição é maior que a tua? Nós aqui, sem nenhum conhecimento, salvo os médicos aqui do nosso grupo aqui hoje, não temos condição nenhuma. E a gente ora para alguém, ele é curado. Pessoas que têm fome oram e chegam pessoas na casa dessas pessoas e vem uma cesta básica, uma compra completa. Demissões em massas, a gente ora e a fila pula, o RH esquece aquele lá e ele é promovido. Quando eu trabalhava na vida secular, por 7 vezes eu fui tentar, algumas deu certo, mas eu me lembro de 7 que tentaram me demitir e não deu certo. E a última foi o dono da empresa que disse que ia me demitir. E ele foi demitido, porque a empresa foi comprada. Que estabilidade é essa? Que segurança é a que a gente desfruta? Igreja, isso é alguma coisa brilhante, especial demais. Tem defeito, sim. E aí, acho que o nosso maior defeito é perder tempo com bobagem. Porque a gente tem que protagonizar alguma coisa tão mais eterna, tão maior. Filme da graça de Deus. E nós vamos orar hoje à noite sobre a gratidão por nós termos sido convocados. Nós vamos orar também. Nós vamos orar por uma maior, uma melhor condição, compreensão da nossa convocação. Minha oração sincera, eu estava orando hoje à tarde sobre o Senhor, o pessoal entenda quem são eles. O apóstolo Paulo fala assim, quanto aos santos dessa terra, diga que neles está todo o meu prazer. Falando aqui sobre os heróis da fé, a Bíblia diz, os pais do mundo não merecem. Nós temos soluções para as nações, para as desgraças, para as doenças, para as tragédias. Qual é o problema? Diz aí para mim. A depressão, o ebola, a AIDS. Aliás, a melhor solução contra a AIDS é casamento. Seguro. Nós temos solução para a orfandade, para a questão da mobilidade urbana. Todos os problemas que você estuda lá no Ethos, Solange, nós temos solução. Para a competitividade, para os planos de carreira, para as questões psiquiátricas, psicológicas, para a violência, para a segurança pública. Qual solução nós não temos? Nós vamos compreender melhor a nossa convocação. Também eu quero orar nessa noite por uma maior capacitação de Deus para você cumprir a tua convocação. Porque em momento nenhum eu disse aqui que é fácil. Porque à medida que você tem sucesso, o diabo tem derrota. E ele não quer ser um derrotado. Ele vai fazer de tudo para você fracassar na tua convocação. Sabe aquela contusão que te tira da Copa do Mundo? Igual a do Neymar? Ele vai colocar um monte de zagueiro bruto na tua vida. Para na hora que o time mais precisa de você, você tomar uma na vértebra do teu casamento, dos teus relacionamentos, das tuas finanças, do teu ministério, dos teus sonhos. E aí, pá! Na hora que o time e igreja mais precisa de você, você está lá com uma tala que te engessa. E não dá. Fica dando entrevista, dando risadinha, vem no culto, vai num apelinho e tal, mas imobilizado. Não protagoniza. Quero orar por renovo e força para nós não voltarmos atrás, porque não é fácil. Tem vezes que dá vontade de parar. Vou cuidar da minha vida. Quantos não já falaram isso? Os que trabalham tempo integral na obra, eu duvido que ele falou. Acho que eu falei mais do que eu podia. Só que depois eu me pego com uma tremenda estupidez. Porque o que é cuidar da minha vida se essa é a minha vida? Vamos orar por amor, por unção na motivação, por autoridade e poder na execução e por alistamento nessa noite aos que querem ser convocados. Deixa eu ficar de pé.
Eu gostaria de convidar, sem muito mais explicação, aqueles que querem receber essas orações. A gente possa aqui aliançar coisas novas, pactuar outras, ganhar revestimento. Dar espaço aqui também aos que, por diferentes razões, e aqui sem nenhuma acusação, têm negligenciado a convocação. Sabe, irmãos, para que haja rupturas com tudo aquilo que te atrapalha, que te impede, porque você tem muita coisa para fazer. E um dia desse a gente pode pregar convocação na prática. O que é? Ministério de crianças, evangelismos, artes, adolescentes, diaconato. No contexto nosso, da Igreja Cristã da Família, desse tempo, da Vila Maria, ou missões, sei lá. São sobre essas coisas que nós vamos orar. Eu não quero constar na lista dos que foram convocados e foram jogar para outra seleção. Lembra daquele atacante do Atlético de Madrid, o Diego, não sei o quê? Convocado para a seleção brasileira, foi defender a espanhola. Espero que você não vá defender outra seleção. Tem uma convocação aqui nesse lugar. Eu quase posso afirmar que sair da igreja é alguma coisa muito maldita. Salvo quando você precisa mudar de lugar geograficamente. Tudo que te tira do lugar de cumprir o teu chamado não vem de Deus. Mas nesses tempos que vivemos não podemos nem apertar tanto assim, senão as pessoas pulam. Mas essas coisas não deixam de ser verdade. E me constrange profundamente ver o irmão mesmo nesse apelo. Ele ainda está buscando condição para cumprir a convocação dele. Tem coisas que Deus faz em nosso meio para nos constranger. Então eu queria pedir para que os pastores daqui mesmo, da comunidade local, orassem por esses irmãos, as esposas deles, as pastoras, os irmãos que normalmente oram nos apelos, para que a gente pudesse abençoar esse povo aqui que está querendo mais condição, está sendo grato a Deus, está buscando maior capacidade, está buscando renovo e força, está buscando amor e unção, autoridade e poder, e outros estão se alistando aqui hoje à noite. Vamos orar com os irmãos. Se os ministros já tiverem alguma canção que facilite o ambiente, venham também. E nós vamos cantar enquanto os irmãos falam com Deus, recebem a oração. Aquilo que Deus já colocou no coração dos nossos irmãos, de música, de canção, de ministração. E os outros irmãos que estão bem aí, firmes, posicionados, orem. Se quiserem também vir orar aqui com seus irmãos, venha, meu irmão. O seu bem-estar precisa ser dividido. Isso não é uma prerrogativa só da liderança. Venha. Márcia, Kécia. Os irmãos de oração aqui, irmã Angélica. Venham. Irmãos do diaconato que tem servido tão bem, com excelência. Venham orar. Venham orar aqui com a turminha Mateus. Irmãos, venham orar com os nossos irmãos. Eu falei aqui do recurso de Isaías 41. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Aleluia. Cadê a canção? Aleluia. Fale com Deus, receba a oração. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, a procura dos aflitos. Somos tua proclamando o reino de Deus.
Olha o Senhor, igreja. Não se disperse. Eu entendo que essa é uma noite de reposicionamento individual dentro da nossa convocação. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Tem outra tradução que diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu chamas e fazes chegar para ti, para habitar em teus atos. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Bem-aventurados vocês convocados, e vocês serão satisfeitos da bondade da casa do Senhor. Vamos orar. Reunião com a igreja. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está derramando sobre a igreja agora. Obrigado, Jesus, por cada vida que está aqui na frente, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo mover do teu Espírito, pela unção de sabedoria, pela unção de ousadia, pela unção de autoridade espiritual, sobre o poder de restauração que o Senhor derrama sobre o teu povo nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por estas vidas que o Senhor está levantando, o Senhor está restaurando, o Senhor está dando uma visão nova, o Senhor está dando foco novo sobre cada um deles aqui, em
em nome de Jesus, Senhor, para alargarem as estacas do teu reino, que eles possam gerar discípulos, que eles possam gerar outros cristãos, Senhor, também focados, também, Senhor Jesus, envolvidos, Senhor, no Evangelho do teu reino. Pai, em nome de Jesus, quero proibir agora, em nome de Jesus, toda obra do diabo, toda obra das trevas, Senhor Jesus, que queira se levantar, Senhor, contra a extensão do teu reino, com relação a estas vidas, em nome de Jesus. Você recebe, irmão, em nome de Jesus. Essa unção está sobre vocês. Amém? Vamos louvar o Senhor com uma linda salva de palmas. Glória a Jesus. Aleluia. Certo. Obrigado, Jesus. Esse cântico é fantástico, né? Eu vou cantar de novo, né? Mas ele fala que nós somos teus pés, somos tuas mãos, somos tua boca, né? Muito apropriado esse cântico nessa noite. Sermos parte de Jesus que Ele quer que nós sejamos. Você pode se sentar por um instantinho, nós vamos, hoje temos